Oi, pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de matemática financeira. Nessa aula a gente vai falar sobre juros simples, juro composto, começando a falar sobre juros simples. Então, juros simples, né? Uma quantia C chamada capital ou principal, investida durante um tempo T a uma taxa I, gera uma quantia M chamada montante. Então, capital é o valor, né, que a gente, se a gente for fazer um investimento, é o valor que você deposita, né, e o montante é o valor, né, depositado com o acréscimo do juro. Isso se a gente estiver falando de um investimento. Se a gente estiver falando de uma dívida, o capital vai ser o valor da dívida, né, ou o valor financiado, e o montante vai ser o valor final lá com juros, com acréscimo de juros. Tá bom? O capital, né, a gente normalmente, esse valor inicial a gente normalmente chama de capital inicial, né, ou pode chamar só de capital ou de principal, e o montante a gente pode chamar também de capital final, tá? É menos comum, mas também pode aparecer assim. Então, no regime de juros simples, o que vai acontecer é que o juro somado a cada intervalo de tempo, ele vai ser sempre constante, tá? Vai ser proporcional ao capital, à taxa e ao tempo investido. Então, essa famosa formulazinha, né, do juro aqui do capital simples, o juro é igual a CIT, igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante, né, como a gente está somando aí sempre valores constantes no juro a cada intervalo fixo de tempo, o montante ele vai seguir uma progressão aritmética, tá bom? Então as duas fórmulas importantes aí para a gente são a que eu já comentei, né, juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante também que eu comentei, o montante é igual à soma do capital mais o juro. Então, com essas duas fórmulas, né, essas duas formulazinhas, a gente resolve aí qualquer problema de juros simples. Claro, tem umas observações, né? Às vezes, para tentar te confundir, o problema é ele dar a taxa e tempo em unidades que não estão compatíveis, né? Por exemplo, ele pode dar a taxa ao mês e o tempo em anos, ele pode dar a taxa ao bimestre e o tempo em dias, né? Coisas assim. Então a gente vai precisar, antes de substituir nas fórmulas aí que a gente tem, a gente vai precisar observar se tempo e taxa nas informações do enunciado estão em unidades compatíveis. Se elas não estiverem, a gente vai converter, tá bom? Então, por exemplo, né, vou levar tudo para mês, ou tudo para dia, ou tudo para ano, aí o que for mais conveniente para a gente. Tá? Na hora de converter, a gente vai ter que tomar o seguinte cuidado. Em matemática financeira, todo mês tem 30 dias. Então não importa se o mês é janeiro. Ah, mas janeiro tem 31 dias. Ah, mas fevereiro tem 28 dias, às vezes 29. Não importa, né? Em matemática comercial e matemática financeira, todo mês tem 30 dias, tá bom? Isso a gente vê, né? Não sei se é o caso de vocês, mas a gente vê quando a gente começa a trabalhar, né? Sempre que você falta um dia no serviço, né, você trabalha ali de carteira assinada, você falta um dia no serviço, né, você falta uma terça-feira, uma quarta-feira, vai descontar ali 1/30 avos do seu salário. Não importa, né, se você faltou num mês de 31 dias ou num mês de 28 dias, não importa, vai ser descontado ali 1/30 avos do seu salário por um dia de falta. E aí, pessoal, como a gente tem, né, todo mês valendo 30 dias, consequentemente, um ano comercial, um ano financeiro, um ano em matemática financeira, ele vai ter 360 dias, tá bom? Ele não vai ter 365. 365 é o ano civil, mas o ano comercial tem sempre 360 dias, tá bom? Então, 6 meses. 6 meses são 180 dias, né? 3 meses, 90 dias. Um ano, 360 dias, certinho? Que é 30 vezes 12, 360. Então já começa aí, né? O problema, né? Você trabalha 365 dias aí no ano, né? E você ganha só 360 dias, né? 5 dias aí são furtados. E pessoal, outra coisa, né? Às vezes o enunciado ele omite a periodicidade da taxa. Então pode ser que o enunciado diga assim: esse empréstimo ou esse financiamento ele está na taxa de 5%. Tá? Às vezes a gente vê, né? A gente vê em comercial na televisão. O carro, a empresa lá, a concessionária, né, anunciando o carro e falando que o carro sai numa taxa de 3% ao ano de financiamento, 10% ao ano,
a uma taxa assim de 10% ou 5%, alguma coisa assim. Sempre que isso acontecer, pessoal, a gente vai considerar, né, que a taxa ela é anual, quando for omitida, tá bom? É uma característica aí do sistema financeiro, né, sempre que a taxa for omitida, né, ele está considerando a taxa anual, tá bom? A gente vê isso nos indicativos aí também os indicativos financeiros que às vezes a gente vê anunciando no jornal, né? Fala, por exemplo, a inflação vai ficar em 4%, né? 4% ao que? Ao mês, ao ano, ao dia, né? Sempre que for omitida, a gente considera aí que a taxa é anual, tá bom? Não é muito comum aparecer a taxa omitida, a periodicidade da taxa omitida nos problemas, mas é muito comum você ver isso no noticiário, tá? No noticiário, nos encartes, né? Nos encartes aí de loja, enfim. Então é legal a gente saber, né? Pessoal, essas são as 3 observações aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de ver problemas de juros simples. Bom, mas vamos lá, né? Vamos avançar aqui para a gente ver aí os problemas, né? Então, vou começar aqui com 8 problemas, né, de juros simples. Vou pedir para vocês darem uma olhada, né? Tenta fazer, não é difícil, né? Como o próprio nome diz, né, juros simples é bem tranquilo. Basta você pegar aí os valores e substituir na fórmula, né, tomando cuidado aí de fazer as conversões, as adequações necessárias. Então, olha só. Primeira tela aí a gente tem 2 probleminhas, né? O primeiro diz: quanto rendeu a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com taxa de 2,5% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Então você vai identificar, né, qual é a pergunta, né? A pergunta é quanto rendeu, então a pergunta é juro, você quer saber quanto que é o juro. O valor aplicado, R$ 600, é capital. A taxa é 2,5% ao mês e o tempo é 1 ano e 3 meses. Então a gente vai pegar, né, todos esses dados, jogar lá na fórmula, tá bom? Pessoal, deixar aí para vocês fazerem, tá? Segundo exercício aí, vou ler aqui com vocês também. Um capital de R$ 800 aplicado a juros simples a uma taxa de 2% ao mês resultou no montante de R$ 880 após um certo tempo. E aí, né? Qual foi o tempo total da aplicação? Terceiro problema, uma dívida de R$ 750 foi paga 8 meses depois de contraída e os juros pagos foram de R$ 60. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros cobrada aí nessa transação? Problema 4. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juros de R$ 110 depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Mais um problema aí, problema 5. Em 1º de março de 2019, uma pessoa emprestou a quantia de R$ 4.000 a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Qual era o montante da dívida em 1º de julho aí de 2019? Problema 6. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que seu valor dobre no sistema de juros simples a uma taxa de 2% ao mês? Problema 7. Se o capital de R$ 300 rende mensalmente R$ 12, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? E, para fechar, o problema 8. Se uma mercadoria cujo preço é de R$ 200 foi paga em 180 dias, com a taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juros no sistema de juros simples? Então, pessoal, peço que vocês façam aí esses 8 problemas, né? Exercitem aí as fórmulas que a gente viu, são aquelas 2 fórmulas, né? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e montante é igual a capital mais o juro, tá bom? Então, peço que vocês não avancem aí, né, enquanto vocês não tentarem fazer esses 8 problemas, tá bom? Então, se você já tiver feito, agora eu vou avançar aqui, né, e vou resolver aqui com vocês. Então, vamos lá, vendo as soluções agora. Pessoal, o primeiro problema aí, né, a gente identificou que, deixa eu pegar aqui o ponteiro, a gente identificou que o capital, né, é 600, a taxa é 2,5% ao mês e o tempo é 1 ano e 3 meses. Só que como a taxa está ao mês, a gente vai pegar esse tempo e vai levar para meses também, né? Então, 1 ano e 3 meses são 15 meses, tá bom? Então, 15 a gente vai substituir aqui na fórmula no T, a gente vai trocar aqui por 15 meses. E repara a taxa é 2,5
Lembra do que a gente viu lá na aula anterior sobre matemática financeira? A gente falou de porcentagem. O símbolo de porcentagem ele significa divisão por 100. Então vai ficar 2,5 sobre 100. E daí, pessoal, é só fazer essas contas, né? Você pode cancelar esses dois zeros do 600, que está multiplicando, com esses dois zeros do 100 que está dividindo, e a conta vai ser simplesmente 6 vezes 2,5, vai dar 15. 15 vezes 15, 225, tá bom? Então, a resposta aí é R$225, né? O juro, né? Depois de 1 ano e 3 meses, o juro aí vai ser de R$225. Certinho, pessoal? Tranquilo esse problema, né? Juro simples, não tem mistério. Vamos lá, mais uma, né? Segundo problema aí. Acharam a resposta 5 meses, né? Vamos ver. Olha lá, um capital de R$800, então o C aqui a gente troca por 800, a uma taxa de 2% ao mês. Cadê 2% ao mês? A gente joga aqui, né, no lugar do I. Esse problema a gente vai precisar usar as duas fórmulas, né? A gente vai precisar usar as duas fórmulas, né? O problema é que ele não deu explicitamente quem é o juro, né, para a gente jogar na fórmula do CIT. Mas ele falou para a gente que o montante é 880, falou para a gente que o capital é 800, então o juro, né, vai ser a diferença entre esses valores. Então a gente descobre aí que o juro é 80, substitui na fórmula, o capital é 800, a taxa é 2 sobre 100 e a gente vai encontrar o tempo T. Repara que a taxa é ao mês, a taxa é mensal. Então, consequentemente, o tempo que a gente vai encontrar aí usando essa fórmula vai ser o tempo em meses, né? Então, só fazer essas contas aí, se simplifica aqui, ó, 2 zeros do 800 com 2 zeros aqui do 100, né? Vai ficar 8 vezes 2, 16. Você passa o 16 dividindo, né? 80 dividido por 16, 5, né? Matou aí, a resposta é 5 meses. Pessoal, mais uma aí. Problema 3. Uma dívida de R$750 foi paga em 8 meses depois de contraída e os juros pagos foram de R$60. Então a gente já substitui aqui no lugar do juro 600, o 60, perdão, né? O juro é R$60 e a dívida, né? A dívida vai ser o capital. Então lembra que eu falei para vocês, né, no início, o capital pode ser tanto o dinheiro que você investiu e vai receber juro, quanto o dinheiro que você está devendo e você vai pagar juro em cima dele, tá bom? E aí a gente quer descobrir quem é a taxa aí, e o tempo aí é 8, né? 8 meses. Como a gente colocou aqui a taxa, o tempo, perdão, em meses, né? A taxa vai ser mensal. Então, para a gente resolver, você pode começar, né, olhando para o 60, olhando para o 750, corta um zero, né, simplifica aí por 10, né, divide por 10 essa expressão. Você vai fazer, então, 75 vezes 8, 75 vezes 8, 600. Você passa o 600 para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar 6 sobre 600. 6 sobre 600, você pode dividir em cima e embaixo por 6, né? Vai ficar 1 sobre 100, 1 sobre 100 é 1%. Então a gente tem a nossa resposta, a taxa é 1% ao mês, né? Já que o tempo aqui estava em meses também. Então, você achou isso aí, 1% ao mês, é a resposta certinha, né? Pessoal, mais uma aí, problema 4. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juro de R$110 depois de 24 meses. Então, vamos lá, né? Só substituir, né? Só substituir. Você tem aí 110 de juro, né? O capital você quer determinar, a taxa é 25%, não vai esquecer, né, que esse símbolo de porcentagem significa uma divisão por 100, você vai escrever 25 sobre 100 e a gente tem, né, a gente tem aqui a taxa, né, ao ano, então a gente vai escrever o tempo também em anos, né? Então se o tempo aqui são 24 meses, né, você não vai escrever 24, você vai colocar aqui 2 anos, certinho? Faz as contas aí, né, conclui aqui, ó, 25 vezes 2 dá 50, 50 dividido por 100 dá meio, né? 1 sobre 2, esse 2 passa para o outro lado multiplicando, 110 vezes 2, 220. Então a gente achou aí, o capital é de R$220. Problema 5. Em 1º de março, uma pessoa emprestou a quantia de R$4.000 a juros simples com a taxa de 4% ao mês. Qual era o montante dessa dívida, né? Quem é o capital mais o juro dessa dívida 4 meses depois, né, em 1º de julho. Então, a gente, para calcular o tempo, né, a gente vai ver, né, que o tempo decorrido aí foi de 4 meses. Né, então, vou colocar aqui, ó, 4 no lugar do T. A taxa é 4 por 100, 4%. E aqui 4.000, né, é o capital. Você simplifica, né, corta 2 zeros aqui do 4.000, corta 2 zeros aqui do 100.
vai ficar 4 vezes 4 vezes 40. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Com zero aqui, né? 640 é o juro. Tá? Mas como a gente quer o montante, você vai somar, né? Para calcular o montante, você vai somar aí o juro com o capital, né? 4.000 mais 640. A pessoa vai precisar pagar o 4.000 que ela estava devendo, mais os 640 que foi acrescido aí de juro como compensação aí pelo tempo de espera. Então, 4.640 é a resposta. Esse é o valor da dívida, né, dessa pessoa aí após 4 meses. Vamos lá, pessoal, mais uma. Questão 6. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que seu valor dobre no sistema de juros simples a taxa de 2% ao mês? Então, repara que agora a gente não tem o valor do capital, né? A gente não tem o capital em valores absolutos, né? A gente só quer saber quando que ele vai dobrar. Bom, para que ele dobre, o montante vai ter que ser igual, né, a 2 vezes o capital. Tá? Mas o montante é capital mais o juro. Então você pode trocar aqui, né, montante por 2 vezes o capital. 2 vezes o capital vai ser igual ao capital mais o juro. Subtraindo aqui o C dos dois lados, né, o capital dos dois lados, se descobre aqui que o juro vai ter que ser igual ao capital. Certinho? Faz sentido, né? Você quer dobrar aí o valor, você vai ter que ter um juro, né, igualzinho ao capital. O juro vai ser o mesmo valor do capital, e aí somando com o capital você tem um montante que é o dobro do capital inicial. Pessoal, então a gente troca aqui o juro, né, substitui o juro por C, o juro vai ser igual ao capital. Depois é só a gente simplificar aqui, ó, divide por C dos dois lados a nossa equação, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 também, e aí você tem 2 sobre 100, 2 sobre 100 é 1 sobre 50, você vai passar para o outro lado multiplicando, né? Vai passar invertido do outro lado, você vai encontrar aí 50 meses, tá bom? Então é preciso esperar 50 meses aí para dobrar um capital a uma taxa de 2% ao mês. A gente podia também ter respondido, né, de uma outra forma, você podia ter respondido aqui que 50 meses são 4 anos, né? 4 anos são 48 meses, são 4 anos e 2 meses, né? 50 meses também poderia dar a resposta desse jeito. Bom, vocês estão vendo aí, né, que essas questões são bem tranquilinhas, né? É mais para você treinar a mesma fórmula, né? Se habituar a usar essas fórmulas, né? E vamos lá, né? Vamos ver aí, ainda tem mais 2 questões para a gente corrigir. Questão 7 e questão 8. Questão 7, se o capital de R$300 rende mensalmente R$12, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? Então a gente vai trocar aí, né, o capital por 300, o juro por 12, a gente tem o tempo. O tempo é 1 ano, né? Ele quer a taxa anual, ele quer a taxa em 1 ano, então o tempo é igual a 1, e a taxa que I a gente vai determinar. Você faz as contas, né? Você vai ver que o I vai ficar aqui a razão em 12 para 300, 12 sobre 300, você divide por 3, né? Simplifica, dividindo por 3 em cima e embaixo, vai sobrar aí 4 sobre 100. Bom, 4 sobre 100, você pode substituir aqui, ó, essa divisão por 100 pelo símbolo de porcentagem, e você vai ter a resposta aí 4%. Tá bom? 4% é 4% ao mês, né? Deixa eu ver aqui. 4% ao mês, né? 4% ao mês pelo seguinte, olha só. Ele está dizendo que esse aqui é o rendimento mensal, né? Esse é o rendimento mensal. Então, na verdade, esse tempo aqui, esse tempo 1 é 1 mês, tá bom? Então, a gente encontrou que a taxa é 4% ao mês, só que repara que a pergunta dele é qual é a taxa anual, né? Então, se ele quer a taxa anual, se rende 4% ao mês e são 12 meses, você vai multiplicar 4 por 12, vai achar aí 48%. 48% é a taxa ao ano, tá? É a taxa anual. E para fechar essa parte de juros simples, a gente tem o 8º e último problema, que diz o seguinte: se uma mercadoria cujo preço é de R$200 for paga em 6 meses, né, então, com uma taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juro no sistema de juros simples? Pessoal, 200 é o capital, isso aí a gente não tem dúvida. O tempo é de 6 meses e a taxa é 20% ao ano. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode manter a taxa anual, 20%, e o tempo a gente converte para anos, tá? Então, em vez de colocar o tempo como 6 meses, vou colocar o tempo aqui em anos. 6 meses é metade de um ano, meio ano, tá bom? Então, só fazer essas contas aqui, né? Tem um monte de zeros aí para você cancelar, né? Tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Você vai fazendo essas contas e você vai descobrir aqui que o juro deu 20, né? Então, R$20 é o juro devido aí
por essa pessoa, tá bom? Pessoal, e a gente fecha aqui a parte de juros simples, né, e entra aí na parte mais interessante, que é a parte de juro composto. Então, no juro composto a gente tem aí uma formulazinha nova, né? Então, capital, taxa, tempo, montante, né, continuam tendo o mesmo significado. A diferença, né, é que agora, no juro composto, o montante a cada período vai ser igual ao montante no período anterior multiplicado por uma constante. Que constante é essa? Essa constante é 1 mais i. O que acontece, né? A cada novo intervalo de tempo, o montante anterior ele sofre um acréscimo de i%. Tá? Ele sofre um acréscimo de i%. Então a gente vai sempre multiplicar, né, por 1 mais i%. Por 1 mais i, né? E aí o que acontece, né? Se a gente tem, para construir um montante, a gente tem uma sequência numérica onde cada valor é igual ao anterior multiplicado por uma constante, a gente está diante de uma progressão geométrica, tá bom? E aí a fórmula, né? A fórmula para a gente descobrir o montante vai ser essa daqui. Capital que multiplica 1 mais a taxa, né, elevado aqui ao tempo t, tá bom? E se a gente quiser descobrir, por exemplo, quem é o juro, né? Continua valendo aquela história lá de juro simples que eu tinha comentado com vocês. O montante é igual ao capital mais o juro, tá bom? Então, a gente tem essa fórmula aqui de juro composto para achar o montante. Se por acaso você quiser descobrir o juro, né, é só você fazer a diferença, calcular a diferença. Faz aí montante menos o capital, você vai encontrar o juro. Pessoal, a gente tem aí duas observações aí para seguir. Eu já tinha comentado com vocês em juros simples que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento aí para taxa e tempo. Eles precisam, essas grandezas precisam estar em unidades compatíveis, tá bom? Quando a gente estava trabalhando lá com juros simples, a gente tinha liberdade para converter um ou outro, né? Você podia converter a taxa, ou podia converter o tempo, né, sem problema. Aqui, quando a gente está trabalhando com juro composto, eu vou dar essa dica aqui para você, de, se necessário, né, se for necessário converter um ou outro, converta sempre o tempo, tá? Nunca a taxa. Por que isso, né? Porque converter o tempo é fácil, converter a taxa é difícil. Por exemplo, né, imagina que você tem um tempo de 1 ano e você quer converter isso para meses. 1 ano são 12 meses. Beleza, é muito fácil. Agora imagina que você quer converter a taxa. A taxa é de 12% ao ano. Quanto é a taxa ao mês? Cuidado, não é só dividir por 12. Tá bom? Não é só dizer, a taxa é 1% ao mês, se a taxa é 12% ao ano. Não funciona assim, tá bom? A regra de 3, né, não dá para resolver esse tipo de problema por regra de 3. Tá bom? Mas por quê, né? Por que não dá? Lembra que a gente viu lá na primeira aula, né, de matemática financeira, a gente viu o seguinte, né? Teve um dos problemas lá que a gente viu, que quando a gente dá 2 acréscimos de 20%, isso não equivale a um acréscimo de 40%, isso equivale a um acréscimo de 44%, né? A gente tinha visto. Se a gente dá 2 aumentos de 10%, isso não equivale a um aumento de 20%, equivale a um aumento de 21%. Então a gente cai nessa pegadinha, né? Então por isso, pessoal, para evitar, né, essa pegadinha aí, nunca converta a taxa, converta sempre o tempo aí se for necessário. Se você reparar, né, até no juros simples aí nos problemas aqui que eu resolvi, né, que eu propus aqui a solução, eu sempre converti o tempo, tá? Nunca converti a taxa. Já para a gente se acostumando aí com esse jeito de resolver para não se atrapalhar, tá bom? E mais uma coisa, pessoal, vocês devem ter reparado também que lá quando a gente falou de juros simples, em todos os problemas, em todos os enunciados, ficava explícito, né, que o problema era um problema de juros simples. Sempre que você encontrar um problema de juros simples, né, o enunciado ele vai ter que deixar isso explícito. Agora, se o enunciado omitir o regime de juro, se ele não disser, né, se ele der um problema lá de matemática financeira e não disser para você em que regime que ele está trabalhando, é porque ele está trabalhando no regime de juro composto. Tá? Isso acontece pelo seguinte, né, juro simples é um troço que só existe em livros de matemática, tá? Só existe em problemas de matemática, só existe em provas de matemática. Juro simples não existe na vida real, tá bom? O que existe, né, é juro composto. Então, qualquer transação financeira que você for fazer na sua vida, né, vai ser sempre em juro composto. Por isso, né, que o juro composto, na verdade, né, é a única situação real, né? Então, sempre que o enunciado não disser nada,
você considera aí juro composto. Considera que o regime trabalhado é o regime de juro composto, tá bom? Juro simples, né, é uma coisa que a gente inventa, né, só para poder... a gente inventa, né, na matemática, né, só para poder explicar a ideia de juros de uma maneira mais simples, né, mas isso infelizmente não condiz aí com o mundo real, tá? Não existe no mundo real. Bom, pessoal, então vou fazer aqui a leitura com vocês dos problemas, já são 8 problemas aí de juro composto, vou pedir para vocês resolverem, tá? Antes de olhar aqui a minha solução. E aí, pessoal, nesses problemas, vocês podem usar a calculadora, tá? Tá liberado aí usar a calculadora. Falar, mas como assim, né? Eu vou poder usar a calculadora, mas lá na hora da prova eu não vou poder, né? Como é que eu faço? Não, o que acontece é o seguinte, pessoal, se tiver aqui algum cálculo, né, que seja muito complicado de fazer na mão, que você realmente precise recorrer à calculadora, a questão da prova de vocês vai fornecer esse dado. Então, por exemplo, né, se em determinado momento você tiver que calcular 1,02 elevado a 10, né, é impraticável fazer essa conta na mão, o próprio enunciado vai ter que fornecer para você o valor, né, ou uma aproximação, tá bom? Então, pessoal, fazer a leitura aqui com vocês, né, das questões é o seguinte, a primeira questão diz, o capital de 40 mil foi aplicado a taxa de 2% ao ano durante 3 meses. Qual foi o montante no final aí desses 3 meses? Né? Então, você repara, poxa, 2% ao ano, né? Ou seja, a taxa é anual, mas o tempo é mensal. Então, a gente vai ter que fazer alguma conversão para resolver. Segundo problema, qual será o montante produzido pelo capital de 20 mil reais aplicado a juros compostos a taxa de 44% ao ano durante 180 dias? Então, de novo, né, você vai precisar fazer aqui uma adequação. Né? Taxa e tempo não estão em unidades compatíveis. Repara ainda que o segundo problema ele especificou que a taxa de juro, né, que o regime de juro é composto, juro composto. Sendo que ele nem precisava ter feito isso, né? A gente sabe que quando o regime é juro composto, o enunciado tem essa liberdade de omitir. Né? Foi o caso aqui do primeiro problema, que ele não disse nada sobre o regime de juro, a gente considera o regime de juro composto. Pessoal, na sequência aí a gente tem, vamos lá, terceira questão, aplicando uma certa quantia na poupança a juros mensais de 1%, durante 2 meses, os juros obtidos são de R$200. Qual é essa quantia? Problema 4. Calcule o montante produzido por R$5.000 aplicado à taxa de 6% ao bimestre após 1 ano no sistema de juros compostos, né, de juros composto. Quinto problema. Uma pessoa deseja aplicar R$10.000 a juros compostos e no fim de 3 meses obter R$11.248,64. Qual deve ser a taxa de juro, né? Essa daí fica meio complicada de fazer na mão, né? Você vai precisar recorrer à calculadora mesmo. E sexto problema, após quanto tempo a taxa de 4% ao mês, a aplicação de R$1.000 renderá juros de R$170 no sistema de juros compostos, né? Essa é a pergunta. E no último slide aí de problemas, a gente tem o sétimo problema, em qual situação a aplicação de R$4.000 terá maior rendimento? Então você tem aí R$4.000 para aplicar, e aí você quer saber, né? Vale mais a pena aplicar a taxa de 3% ao mês durante 2 meses em regime de juros simples, ou vale mais a pena aplicar a taxa de 2% ao mês durante 3 meses em regime de juro composto? Né? Qual dessas duas situações aí que vai trazer um rendimento maior, né? Um lucro maior? E, para fechar aí o oitavo, investindo um capital a juros mensais de 4%, em quanto tempo você vai conseguir triplicar o seu capital inicial? Então, esse oitavo problema aqui é bem bonitinho, né? Você resolver aí, já adianto, que você vai precisar recorrer ao logaritmo, tá? Você vai precisar aí de logaritmo para matar esse oitavo problema, né? Vai precisar calcular o log aí na calculadora. Bom, pessoal, então deixa eu voltar aqui, né? Peço que vocês só avancem aí para a próxima tela, próximo slide comigo, né? Depois de já terem tentado resolver essas questões, tá? Não se assuste se a conta for muito complicada, né? Já disse que você pode usar a calculadora sem problema, tá? O mais importante que você treine, né? Treine esses cálculos. Também não vai fazer todos os cálculos na calculadora, né? Só aquele cálculo que for realmente, né, absolutamente necessário, né? Recorrer à calculadora para resolver. Bom, pessoal, vamos lá, né?
Começando aqui as resoluções. Então, primeiro problema, a gente tem aí capital de 40 mil, a gente tem a taxa de 2% ao ano e o tempo em meses, né? Então, vou ser obrigado a converter aqui o tempo, né, de 3 meses para ano, né? Então, 3 meses é um quarto de ano, né? Vai ficar desse jeito, tá bom? Então, vou fazer aqui 1,2 elevado a 1 quarto. 1,2 elevado a 1 quarto, se você for fazer na calculadora, você vai ver que não é exatamente 1,005, né? É 1,0049 e alguma coisa, né? Eu arredondei aqui, né, para ficar mais simples a nossa conta. É o que aconteceria também, muito provavelmente, se você encontrasse essa questão aí no concurso, né? Provavelmente ele diria para você, olha, considere o dado de que 1,2 elevado a 1 quarto, elevado a 0,25, ou a raiz quarta de 1,2, isso é aproximadamente 1,005, tá? Então o enunciado daria essa informação para você. E aí você substituindo nessa informação dada, você chega aí ao valor de 40.200. De repente você fez na calculadora e não arredondou como eu, né? Você achou um valor um pouquinho mais baixo, né? 40 mil, R$198 e alguma coisa, né? Também está valendo, tá? Também é a resposta aceitável, tá? Eu achei o valor mais redondinho porque eu resolvi, né, arredondar aqui o valor da taxa aqui elevado ao tempo. Pessoal, segunda questão aí, vamos ver. Qual será o montante produzido pelo capital de R$20.000 aplicado a juros compostos a taxa de 44% ao ano durante 180 dias? Então, de novo, né, preciso converter aqui o tempo para a mesma periodicidade aqui da taxa. Então, 180 dias eu vou escrever como meio ano, né? Metade de um ano. Aí repara, né? 1,44 elevado a meio, lembra que elevar a meio é a mesma coisa que extrair raiz quadrada. Então, você vai pegar 1,44, que é 144 sobre 100, e tirar a raiz quadrada disso. 144 tem raiz quadrada exata, é 12, e 100 também tem raiz quadrada exata, é 10. Então, vai ficar 12 sobre 10, 1,2. 1,2 você multiplica aqui pelo capital, vai encontrar 2.400, né, que é o montante aí produzido, né, por esse capital de R$20.000. 24.000 é a resposta exata, tá? A resposta é bonitinha. Pessoal, esse nem precisou, né? O segundo nem precisou de calculadora. Vamos lá, pessoal, terceiro problema. Aplicando uma certa quantia na poupança a juros mensais de 1% durante 2 meses, os juros obtidos são de R$200 e aí a gente quer saber que quantia é essa, né? Então, a gente vai usar aqui a fórmula do montante, só que, como ele não quer o montante, ele quer o juro, você vai trocar aqui montante pela soma capital mais juro, certinho? E aí a gente substitui, né, a taxa I é 1%, 1% é 1 sobre 100, né? Vai ficar desse jeito, e o tempo 2, né, 2 meses, a gente pode deixar desse jeito mesmo, afinal de contas, agora a taxa e o tempo estão em períodos aí compatíveis, estão em unidades compatíveis. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente quer descobrir, aliás, a gente sabe quanto que é o juro, né? O juro é 200, a gente quer descobrir aí quem é o capital. Então você pode pegar aqui esse capital, né, esse C, jogar para o primeiro membro subtraindo, e aí vai ficar, né, C que multiplica esse valor, né, 1,0201 menos 1. Tá? E aí, né, arrumando, né, você vai descobrir que o capital é 200 dividido aqui por esse valor pequenininho. Fazendo essas contas, né, que você pode recorrer à calculadora, né, é uma conta chata de fazer na mão, você vai encontrar aí o valor exato de R$ 9.950,25, tá bom? Então esse é o dinheiro, né, que rende aí R$200 de juro aplicado a 1% ao mês durante 2 meses. Certinho? Conseguiram fazer essa, né? Essa daí deu exato, né? R$ 9.950,25. Pessoal, mais uma, né? Quarta questão é juro composto. A gente quer calcular o montante, o capital é 5.000, substituir, a taxa é de 6%, né? Então o I aqui vai virar 0,06, somei com 1, ficou 1,006, e o tempo, por que eu coloquei o tempo aqui 6, né? Se o tempo é um ano, né? Bom, é porque a gente não vai poder medir o tempo em ano, a gente vai ter que medir o tempo em bimestres. E aí você vai ver, né? Um ano são, quantos bimestres são? 4, né? Opa, cuidado aí, não vai cair nessa pegadinha, hein? Ano letivo são 4 bimestres, porque o ano letivo, né? Ele tem as férias, né? Os períodos de férias aí que são cortados, né? Na verdade, um ano comercial, ele vai ter 6 bimestres, hein? Cuidado aí para não cair nessa pegadinha.
São 6 bimestres, né? São 6 vezes 2, 12, 12 meses. Aí você faz a conta, 1,06 elevado a 6 é uma conta que você vai querer fazer na calculadora, né? Não vai dar exatamente 1,2, isso aqui foi uma aproximação, né? Foi uma aproximação que eu fiz, deixa eu ver. Não, na verdade, calma aí, isso aqui está errado, né? Pessoal, ignora aqui, por favor, né? Esse pedaço e deixa eu até... ignora aqui esse pedaço, tá? Isso aqui é a conta anterior, né? Na verdade, 1,06 elevado a 6 é isso aqui, né? 1,41852, tá bom? E aí, fazendo essa conta, multiplicando aqui, a gente vai encontrar 7.092,60 centavos, essa é a resposta correta, tá bom? Então, ignora aqui, ó, essa parte que eu estou sublinhando aqui, que eu estou marcando de vermelho, tá? Isso fazia a parte de outra conta, né? Eu acabei copiando e colando e esqueci de substituir. Bom, pessoal, quinto problema. Uma pessoa deseja aplicar R$10.000, então R$10.000 é o capital. A partir de 3 meses, né, em tempo igual a 3, ela vai obter aí o montante de R$11.248,64. Bom, o que você vai fazer, né? Pega aqui esse 10.000, passa para o outro lado dividindo, tá? Não é difícil, é só andar aqui com a vírgula, né? Você vai encontrar essa expressão. E aí essa expressão é igual a um cubo, né? É igual a 1 mais i ao cubo. O que você vai fazer agora para descobrir, né? Quanto que é o i? Você vai extrair a raiz cúbica nos dois membros da equação. Então pega aí a sua calculadora, né? Observa que esse valor extrai a raiz cúbica dele, né? Eu acho que não dá exatamente esse valor que está aqui não, 1,04, mas é quase isso, né? É muito, muito próximo, né? Você pode aproximar aqui para 1,04 e aí você vai descobrir, né, que a taxa é 0,04, ou seja, 4%. Né? Como o tempo está em meses, 3 meses, a taxa aí que a gente obteve vai ser uma taxa mensal também. Tá bom? Pessoal, avançando aí, sexto problema. A gente tem agora, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o capital R$1.000, substituir, o montante, lembra que o montante é capital mais o juro, né? Então eu vou somar aqui o capital de 1.000 mais o juro de 170, 1.170 é o montante, tá bom? Aquela história, né? Pega esse 1.000, passa aqui para o primeiro membro dividindo, você vai andar aqui com a vírgula, né? Vai ficar 1,17, isso é igual a 1,04 elevado a t. E agora, né? Quanto que vale o t aí, né? Como é que a gente vai descobrir o t? Tem duas maneiras de você fazer, né? Você pode fazer o seguinte, pessoal, nesse problema aí, você pode fazer... O que você pode fazer aqui? Deixa eu ver. Você pode pegar aqui 1,04 e ir elevando a vários valores, né? Eleva ao quadrado, eleva ao cubo, eleva a 4, eleva a 5, até ver, né, se aparece aqui 1,17. Tá? Uma possibilidade. Mas vai ficar complicado de fazer assim, né? E se a resposta não fosse um número inteiro bonitinho, né? Se fosse um número quebrado, né? Como é que ficaria, né? Bom, se você quiser saber a resposta exata mesmo, você vai ter que resolver uma equação exponencial. Tá? Repara que o t, né? O t ele aparece aqui na parte do expoente, você vai precisar resolver essa equação exponencial. Bom, a gente tem dois caminhos para resolver uma equação exponencial. Ou a gente leva aqui a base e o termo independente para a potência de mesma base, que nesse caso aqui fica complicado, né? Ou então a gente recorre ao logaritmo, tá? Recorrer ao logaritmo aí também é uma boa ideia, né? Você pode calcular, jogar log aqui dos dois lados, né? Eu vou escrever essa expressão na forma logarítmica, vai ficar assim, t é igual a log de 1,17 na base 1,04, tá bom? E você tem um log aí para calcular. Mas ficou um log que não dá para calcular diretamente na calculadora, né? Porque na calculadora só dá para calcular log na base 10, não dá para calcular log numa base qualquer. Não tem problema, você faz uma mudança de base, né? Então vai ficar log de 1,17 dividido por log de 1,04, tá bom? Aí você faz aí essa conta, né? Divide esses logs, você vai encontrar aqui aproximadamente 4, tá bom? Então 4 meses aí é o tempo que você vai precisar esperar, né? Para poder obter esse lucro de R$170. Então você tem uma situação, né? Uma situação de matemática financeira, onde apareceu naturalmente aí a oportunidade de você usar o log, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês em aula, provavelmente devo ter comentado isso, né? Eu sempre falo, né, que o logaritmo
é muito importante na vida prática, né? As pessoas às vezes brincam, né? Pô, mais um dia que se passou na minha vida que eu não usei Bhaskara, mais um dia que se passou na minha vida que eu não usei fórmulas de trigonometria, né? Não usei nada daquilo, não usei Pitágoras, não usei nada daquilo da minha vida. Dependendo aí da sua atividade, né, do seu emprego, realmente você não vai usar na sua vida diária, né, esses conceitos mais avançados de matemática, né? Mas eu falo, né, falo sempre para meus alunos, falo sempre para vocês, que eu uso bastante logaritmo, né? Eu uso bastante logaritmo na minha vida quando eu estou lá fazendo minhas previsões, lá, as previsões das minhas aplicações financeiras, e eu preciso resolver equações que saem aqui dessa fórmula de juro composto, e eu preciso determinar o tempo, e eu preciso resolver uma equação exponencial. E aí o jeito que tem, né, é usar logaritmo. Eu pego ali minha calculadora, né, faço lá, calculo lá os logaritmos, né, e consigo encontrar ali minhas previsões de tempo. Tá bom? Então, realmente, né, é um assunto aí que tem essa utilidade prática na matemática financeira, aí, o logaritmo. Pessoal, avançando, né? 7º problema. E agora, né? Você está aí com R$4.000 sobrando, né? R$4.000 aí na sua mão para você investir, e te oferecem essas duas opções, né, de investimento. E aí, né? Qual que você acha que vale mais a pena, né? Bom, no item A é juros simples, né? Então joga naquela fórmula, né, do CIT, né? Facinho de fazer, né? Sem problema. Nem precisa adequar as taxas, né? A taxa é o mês e o tempo é mensal também. Então você acha aí sem problema, né? Juros de R$240, somou com o capital que era 4.000, montantes 4.240. Bom, mas isso é em regime de juros simples. Em regime de juro composto, né? Você vai calcular aqui, né? 1,02 elevado ao cubo, vai achar esse número aqui. Dessa vez eu não arredondei, né? Dessa vez eu não arredondei, deixei o valor mesmo da conta completo. E aí você calcula aí o montante, multiplica por 4.000, você vai encontrar 4.244,83. Aí esse resultado final aqui eu arredondei, né? Porque não faz sentido a gente representar dinheiro com 3 casas decimais, né? Não existe isso, só posto de gasolina que faz isso, né? Mas tirando isso, em lugar nenhum você encontra, né, dinheiro com mais do que 2 casas decimais, né? Não faz sentido. E aí você descobre, né, que o juro composto ele é um pouquinho melhor, né? Você vai ganhar aí essa fortuna aí de R$ 4,83 a mais, né? Então, nesse caso aí, vale a pena, né, o segundo investimento. Se bem que o segundo investimento você demora mais tempo, né? Então, talvez se você pudesse comparar os dois investimentos no mesmo intervalo de tempo, né? Bom, aí já seria outra história, né? Mas se a gente quiser saber aqui no item A ou item B quem tem o maior rendimento é o item B, né? Apesar de não ser assim tão vantajoso, né? Menos de R$5 aí de diferença. E, pessoal, vamos aí para a última questão. A última questão, né? Questão aí que também envolve o logaritmo. A gente quer a gente quer investir em um capital, quer saber quanto tempo tem que esperar para um capital triplicar. Então, para o capital triplicar, o montante ele tem que valer 3 vezes o capital. Bom, aí você pode pegar aqui, ó, o capital, cancelar, né, de um lado e de outro, você vai cair de novo numa equaçãozinha exponencial, né, que você não consegue reduzir, né, a potência de mesma base, esses valores. Então, o jeito é calcular o log, né, você vai escrever o logaritmo, né, o t vai ser o log de 3 na base 1,04, aí você observa também, né, você vai precisar converter, né, para a base 10 para poder resolver na calculadora. E aí, resolvendo na calculadora, você encontra essa expressão que dá aproximadamente 28. Então, 28 meses, né, ou seja, 2 anos e 4 meses é o tempo necessário para triplicar o capital com essa taxa mensal. Certinho, pessoal? Bom, então esses foram nossos problemas aí de juro simples, juro composto. Espero que vocês tenham gostado, né, tenham praticado. Tem bastante exercício aí para praticar, né, 16 questões. E é isso, pessoal. A gente fecha aqui, né, e voltamos aí na semana que vem com mais videoaulas. Tchau, tchau, pessoal.